bem por aí? Vamos lá? Biologia D, aula 12. Hoje a gente vai trabalhar com flor. Essa estrutura linda, belíssima e que na maioria das vezes exala um cheiro muito bom. Aqui a flor, ela tem uma importância muito grande, que é a reprodução sexual das plantas superiores. Na imagem superior esquerda, tem 3 flores bem bonitinhas que elas vão aparecer ao longo de todos os slides. Nas imagens central, eu tenho à minha esquerda a flor número 1. Ela é considerada a flor mais bonita que tem, que é a flor do cacau. À minha direita, eu tenho a flor do maracujá. Ela é considerada a segunda mais bonita. Então, a partir dos próximos slides, nós vamos estudar essa estrutura flor, que é responsável pela reprodução sexuada da planta. Aqui eu tenho um esquema mostrando quais são as estruturas que nós vamos estudar ao longo das aulas, dos slides, que é a flor. Ela tem um pedúnculo, que é um cabo, ela tem um receptáculo floral, que vai receber os verticilos florais. São 4 os verticilos florais. Eu tenho o cálice, a corola, o androceu, que é o masculino, e o gineceu, que é o feminino. Se você olhar na imagem superior direita, você vai ver uma flor monóica, uma flor hermafrodita. Ela tem as 2 estruturas reprodutivas, a feminina, que é o gineceu, e o masculino, que é o androceu. Mas essas plantas monóicas, geralmente elas promovem a dioicia, ou seja, elas se comportam como se fossem flores dioicas, com sexos separados. Ou elas amadurecem primeiro o masculino e depois o feminino, ou o feminino está abaixo do masculino, daí evita a autopolinização. Então, elas gostam de realizar a fecundação cruzada, porque com isso elas aumentam a variabilidade genética. Não que não existam flores que são monóicas, hermafroditas e que promovam a autofecundação, por exemplo, a ervilha é uma delas, tá? Aqui é a definição de que seria uma flor. É um eixo com folhas metamorfoseadas. Traduzindo, flor são folhas modificadas. E a função que ela tem é a reprodução. Aqui é a origem. Ela vem da folha. Então, as folhas, elas sofrem uma metamorfose, uma transformação e se transforma em flor. E a função é a sua reprodução. A imagem superior direita, eu achei bem bonitinha, que é a flor masculina enviando o seu grão de pólen para a flor feminina. Então, aqui nós temos uma dioicia. Plantas com sexos separados. E o agente polinizador aí do esquema é a nossa linda e querida abelhinha, um inseto bastante importante para a polinização das plantas. Aqui eu tenho do que ela é formada. Como eu já falei, tem 3 estruturas. O pedúnculo, que é o cabinho da flor, o receptáculo floral, que vai receber os verticílios florais. Esses verticílios são 4. A gente vai estudar a partir de agora. Então, eu tenho verticílio de proteção, que é o cálice, que é o conjunto de sépalas, que é aquela parte verdinha no superior direito ali. Ele tirou até da flor o pedacinho que representam as sépalas e as pétalas, que geralmente são coloridas para chamar a atenção dos agentes polinizadores. Existem plantas cujas pétalas não são muito coloridas, mas elas têm um cheiro muito forte. Geralmente são plantas com agente polinizador noturno, tá? Mas isso não é, assim, existem exceções. Plantas sem ser muito coloridas durante o dia e que o agente polinizador é um inseto ou outro bichinho assim, tá? Aqui eu tenho quando sépala é diferente de pétala. A sépala é aquela parte de baixo e as pétalas que estão em volta do aparelho reprodutor masculino e feminino. Quando elas são diferentes, elas são chamadas de heteroclamídeas ou periantadas. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. E eu coloquei 2 exemplos aí, o hibisco e a rosa. Então, a sépala é bem diferente das pétalas. Geralmente as sépalas são verdinhas e as pétalas são coloridas. Isso numa heteroclamídia. Aqui a homoclamídia, ou perigoniadas, ou perigônio, que é quando elas são iguais. A sépala não tem diferença da pétala, elas são iguais. E quando eu tenho isso numa flor, elas são chamadas de tépalas. Tépalas
quando sépala é igual a pétala. Eu coloquei aí como exemplo o lírio de São Jorge. Aqui, o verticílio de reprodução. Esse primeiro é o androceu, é o masculino. Então, ele tem lá, ó, a antera, ele tem o filete, e dentro da antera é produzido o grão de pólen. Isso eu estou te mostrando na figura superior direita. Então, eu tenho aqui o androceu, que é o conjunto de estames. Isso aí é o aparelho reprodutor masculino. E o estame é o local onde você vai ter a produção do grão de pólen. Então, os verticílios podem ser de proteção ou podem ser de reprodução, tá? Proteção, pétalas e sépalas, reprodução, androceu, e agora a gente vai ver o gineceu, que é o conjunto de carpelos ou pistilos. Isso é o feminino. Então, ali eu tenho para você no superior direito o aparelho reprodutor feminino, que tem o estigma, que é a entrada, o estilete, o ovário, e lá dentro do ovário eu tenho o óvulo. Atenção, quando ocorre a polinização, o grão de pólen ele é transportado pela água, pelo vento, por insetos, por morcegos, até pelos humanos. Eles chegam no estigma e param. Eles não entram no aparelho reprodutor feminino. Então, independente de qual seja a forma do transporte do grão de pólen, quando ele chega no aparelho reprodutor feminino, ele para no estigma. Ele para e germina. Isso a gente vai ver mais para frente na fisiologia da planta. Então, aqui eu tenho a classificação das flores. São 3 formas de eu classificar as folhas. A primeira é quanto à presença de cálice e corola, que são aqueles verticílios de proteção, tá? Aclamídeas ou nuas, quando elas não têm isso daí. Então, não apresentam nem cálice e nem corola. O desenho superior direito é a pimenta do reino. É uma flor sem cálice nem corola. Aqui, monoclamídia. É quando apresenta apenas um dos verticílios. Ou só o cálice ou só a corola. Eu coloquei aí a flor da mamona. Quem nunca brincou de mamona, tacar um no outro. Aliás, tem muitos memes em relação à mamona que ele tá parecendo com o coronavírus, tá? Então, muito legal isso daí, quando ele só tem ou o cálice ou a corola. Bem linda essa flor também, tá? Diclamídeas, quando eles apresentam os 2 verticílios estéreis, sépalas e pétalas. IP, e eu coloquei também a quaresmeira. E tem também a roseira aí mostrando para você, tá? Quando eu tenho os 2 verticílios. Aqui, as diclamídeas, que tem os 2 verticílios florais, são classificados em 2 tipos, que a gente já teve a oportunidade de ver. A homoclamídia, quando sépala é igual a pétala, lírio de São Jorge, e a heteroclamídia, quando a sépala é diferente de pétala. Eu coloquei o hibisco aí e a roseira está no superior esquerdo, que a gente já tinha visto isso nos slides anteriores lá. Aqui é a classificação quanto ao número de peças. Então, eu tenho flores dímeras, que tem 2 pétalas ou múltiplo de 2, trímeras, 3 ou múltiplo de 3, pentâmeras, 5 ou múltiplo de 5, e tetrâmera, que é 4 ou múltiplo de 4. Então, aqui eu posso classificar isso, dividir isso entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. As flores trímeras, que tem 3 ou múltiplo de 3, é típico de monocotiledônea. Dímera, tetrâmera e pentâmera, de dicotiledônea. Uma vez eu vi um exercício bastante interessante. Um aluno trouxe uma flor para o seu professor e perguntou: e aí, professor, isso aqui é monocotiledônea ou dicotiledônea? Quando o professor foi contar o número de peças, ele contou 12. Aí ele pegou e falou assim: 12? Mas 12 é múltiplo de 3 e múltiplo de 4. Então, é mono ou dicotiledônea? O professor respondeu o que para esse aluno? Traga uma outra peça floral, uma outra peça da planta, para que eu possa classificar. Porque a monocotiledônea e a dicotiledônea, elas não diferem só em relação ao número de verticílios. A raiz também é diferente, as nervuras. Então, tem outras estruturas que vão permitir a esse professor dizer ao aluno se essa flor pertence a uma monocotiledônea ou dicotiledônea. Adorei esse exercício aí, tá?
Aqui é quando eu tenho a simetria, a terceira forma de eu classificar uma flor, né? Então, actimorfa ou radiada, quando eu tenho dois planos de simetria traçados ao longo de um eixo central. A figura superior direita mostra isso para você. Eu dei o exemplo, a quaresmeira e o abacate, que tem esse tipo de flor. Então, agora a gente está na classificação das flores em relação à sua simetria. Zigomorfa ou bilateral. A flor apresenta apenas um plano de simetria. Então, eu estou mostrando para você ali na imagem superior direita que eu tenho aquele eixo separando em bilateral. Então, é a zigomorfa. Eu coloquei como exemplo as orquídeas e a ervilha famosa lá de meio. Aqui o Videocício 1. A figura representa a flor de uma angiosperma. Então, superior direita tem essa flor. Então, ele identifica o pedúnculo, que é o capo, e ele identifica as sépalas. Aí, o número 1, eu coloquei ali para você, que é o receptáculo floral. O número 2 são as pétalas. O número 3 é a antera, é onde se produz o grão de pólen, é uma estrutura masculina. E o 4 é estigma, é por onde é a entrada do aparelho reprodutor feminino e é onde o pólen se instala para poder germinar. Então, a estrutura especializada para o pouso e a germinação do grão de pólen está apontado pela estrutura 4, que é estigma, é a entrada do aparelho reprodutor feminino. Atenção, vou falar de novo, o grão de pólen não entra no aparelho reprodutor feminino, ele para no estigma e aí ele germina. Aqui tem um outro, né, aqui a superior direita está a imagem do exercício. Ele fala que na evolução das plantas, as angiospermas conseguiram conquistar praticamente todos os ambientes. Então, o sistema reprodutor destaca-se pela produção de aromas, néctar, coloração para atrair os diferentes tipos de polinizadores. Então, vamos à pergunta. Analise as informações e assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre as partes da flor. Ele gabarita como a E, que o número 5 corresponde ao aparelho reprodutor feminino, cujo ovário se transforma em frutos e o óvulo se desenvolve em semente após a fecundação. Esse exercício, além de estar trabalhando as estruturas encontradas numa flor, trabalha também a fisiologia dos processos de fecundação numa angiosperma. No próximo slide, eu mostrei para você o que significa cada uma das partes dessa figura que apareceu nesse Videocício 2. Aqui eu fiz um resumo, coloquei um mapa para vocês estudarem em relação à classificação das flores. Aqui eu coloquei esse mapa conceitual que eu adoro, que é em relação à flor, as estruturas de cada uma. E no superior direito, eu coloquei a imagem de uma orquídea cujo gênero é a Vanda. Essas orquídeas, elas pertencem ao gênero Vanda, muito lindas, várias cores, e eu coloquei aqui em homenagem a mim mesma, porque eu acho elas lindas, eu tenho uma só, e é bem legal ter uma planta com o gênero com o seu nome, né? Muito legal. Gente, não se esqueçam. Vamos ter foco, vamos ter empenho, vamos ter disciplina, vamos ter cuidados com a nossa saúde, vamos permanecer em casa e não se esqueçam, eu amo muito vocês, estou com muitas saudades e não venham nos procurar, não deixe de nos procurar, venham tirar dúvidas comigo. Beijo, eu amo vocês.